Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus derrame graça e paz sobre a vida de cada um dos irmãos. Para mim, é uma honra poder estar aqui e juntos meditarmos na palavra de Deus. Trago o abraço da Igreja Batista Betel, em Pilar, na qual sou pastor há 18 anos. Que Deus derrame graça sobre os irmãos, sobre a nossa igreja. Estou acompanhado aqui da minha esposa, Jane, que está aqui, no qual também vem representando a igreja, e somos casados há 30 anos. Deus é bom demais, caminhando para os 31 anos. E eu quero convidar os irmãos, sem mais delongas, a abrirem suas Bíblias no texto de João, capítulo 2. O tema que me foi dado esta manhã é um tema muito propício, porque fala sobre restaurar a alegria e o prazer na família. E eu agradeço por poder, nesta manhã, meditarmos nesse tema sobre restaurar a alegria e o prazer na nossa família. João capítulo 2, do versículo 1 em diante, vem nos falando assim. Acompanhe a leitura comigo, a minha versão é NVI, então acompanhe aí na sua versão, creio que seja Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde estivera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Oremos mais uma vez, falemos com Deus. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja estar aqui, pelo amor que ela tem ao seu pastor. Muito obrigado por esta iniciativa do pastor, da equipe toda de famílias, sobre o mês da família, e podermos meditar nesse tema tão importante para a gente. Senhor, vem agora e faz, Senhor, um milagre na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, quando a gente vê esse tema e a gente olha para a nossa vida sobre a questão de restaurando a alegria na família, a gente vê que a nossa caminhada muitas vezes faz com que realmente a alegria e o prazer se perca. Eu me lembro que de certa vez, mais ou menos uns 18 anos atrás, um momento da nossa vida foi muito difícil. Um momento em que nós estávamos comprando a nossa casa. E a gente estava vindo de outro lugar, de outro estado, para morar no Rio de Janeiro. E nesse momento eu peguei o dinheiro que eu tinha e eu dei de 50% na entrada da casa. E a gente tinha expectativa de que a outra parte a gente conseguiria com a venda do carro que a gente tinha. E a gente já programou tudo certinho para quitar aquela casa e resolver o problema. Só que no meio do caminho,
as coisas não foram como a gente queria. A gente fez a documentação, registramos tudo, mas faltava 50% do pagamento. E o carro já tinha comprador, já tinha gente para comprar o carro, estava tudo certo, mas na hora o carro vinha de outro estado para aqui para o Rio de Janeiro. Problema na documentação, a gente não conseguia vender de jeito nenhum. Mas o carro está quitado, mas o carro não tem nenhum problema de multa, de documentação, não. Mas tinha um problema que a gente não conseguia resolver no Detran do outro estado. Aquilo tirou alegria, aquilo tirou prazer, aquilo foi um problemão que a gente estava enfrentando, porque se a gente não conseguisse no tempo certo quitar o valor, a gente ia perder o que a gente já tinha dado de entrada, inclusive a compra da casa, e a gente começou a entrar em agonia, porque o tempo passava e a gente não conseguia resolver o problema. Aquilo tirou alegria, prazer, sono, tirou da gente aquilo que uma família tem de melhor. Os sonhos, as expectativas, a gente não sabia como resolver. Começamos a ligar, a tentar resolver os problemas lá, porque é no interior do Brasil onde a gente morava, e como resolver, e conseguimim-os um contato de alguém que resolvia o problema no Detran, o despachante fazendo de tudo para resolver, nada. E ele falou, em certo momento ele falou assim, não tem jeito, você vai ter que vir aqui no estado e passar um tempo para resolver isso tudo. Falei, como, meu Deus, eu tenho que trabalhar, tenho que marcar o ponto, tinha que trabalhar nessa época e gasto para voltar naquele lugar de avião, não tinha solução, vou perder tudo. E a gente naquela angústia, os dias se passando, e um telefonema veio para minha esposa, e a pessoa do outro lado falou, não tem jeito, vocês vão ter que vir aqui, não tem como resolver o problema. Jane, naquele momento, eu trabalhando, angustiado, a gente sem saber resolver, o prazer, a alegria já tinha ido embora, a gente já estava sem dormir já há dias, e ela ajoelhou depois daquele telefonema e ela começou a orar, Senhor, faz alguma coisa, faz um milagre. Eu não sabia disso, não estava ali naquele momento, estava trabalhando e a minha esposa lá ajoelhada, orando, clamando a Deus, Senhor, faz um milagre. Mas a gente já tinha orado muitas vezes, oramos de novo, faz um milagre, faz alguma coisa, muda essa história. Quando a minha esposa levanta da oração, o telefone toca. E o coração dela deve ter batido, acelerado, né? E ela foi lá e pegou o telefone. Alô? Era a mesma pessoa falando, eu não sei o que aconteceu, mas o que a gente tentou de todas as formas aqui dentro do Detran para liberar o carro, para o documento ficar livre, nunca tinha acontecido e agora aconteceu. O carro está livre, foi questão de segundos aqui no computador, na mudança de numeração e está tudo resolvido. Vocês podem continuar, glória a Deus, ela me ligou, aquilo ali foi de brados de alegria lá no trabalho, porque o Senhor fez um milagre, o troço estava retido, mas Deus no momento certo fez um milagre, Ele mudou a nossa sorte por questão de milagre, poderia continuar naquela circunstância, mas o Senhor mudou a nossa vida, e Ele faz isso na nossa vida, Ele restaura prazer, alegria, mudando problemas, mudando situações, tirando problemas, amém ou não amém? Você já passou por problemas assim na sua vida, momento que você perdeu a alegria, o prazer na sua casa? Claro que você já passou, nesses 30 anos de casado que nós temos, com certeza vários momentos nós já passamos por momentos difíceis, e eu sei que você também já passou, eu sei que você também passa por momentos em que a gente fica perguntando, meu Deus, porque eu não consigo dormir, onde está a alegria, onde está o prazer, porque a gente está vivendo essa circunstância toda. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê justamente que ele é justamente um texto que traz para nós lições maravilhosas sobre essas circunstâncias na nossa vida, sobre momentos em que a gente vive, dias, situações que a gente passa, em que a gente perde a alegria, em que a gente perde o prazer na vivência familiar. Esse texto ele dá luz para nós sobre essa questão. Primeiramente, a gente precisa entender que o texto aqui, João escreveu sobre essa festa em Caná da Galileia, e João narra 7 milagres de Jesus no seu evangelho todo, esse aqui é um deles aqui, casamento, uma celebração muito importante na sua época, um enlace de 2 famílias, Jesus, Maria, os discípulos
também foram convidados ali. Jesus não era avesso à vida social, ele ia nos relacionamentos sociais da sua época. E João deixa claro para a gente aqui no versículo 11 a lição principal desse texto. A lição principal é mostrar a glória de Jesus. A lição principal, a hermenêutica correta desse texto, a direção correta para interpretá-lo aqui é ver a glória de Jesus através desse milagre. Dr. Carson, um grande estudante do Novo Testamento aqui, ele diz para nós que o propósito de João aqui, de registrar os sinais milagrosos no decorrer do seu evangelho, é mostrar justamente, convencer, como João diz aqui, convencer as pessoas que Cristo é o Filho de Deus e esse aí é Jesus Cristo. É o início do ministério dele, que começa aqui, nesse milagre de transformar a água em vinho. E a conclusão ia se dar lá na cruz. Então João está aqui narrando uma sequência da vida de Jesus e os milagres que tinham um porquê acontecer ali naquele momento, mostrar a glória de Jesus Cristo. Porém, um outro grande estudioso do Novo Testamento também fala que nesse texto há algo interessantíssimo. Ele fala que o valor que Deus dá à família é tremendo. Porque o primeiro milagre de Jesus é ali, no ambiente familiar, no ambiente de casamento. E que no decorrer da história da humanidade, a conclusão de tudo, narrada em Apocalipse capítulo 19, vai se dar nas bodas do Cordeiro. A celebração também da volta de Jesus, a igreja de Cristo e Jesus Cristo. Então ele diz que há um porquê, há uma significação aí nessa questão de Jesus fazer um milagre, iniciar na visão de João o seu ministério numa família e a história da humanidade concluir também com uma ideia de um casamento, de uma família com Cristo. Por quê? Porque Jesus ama a família. Porque Deus, ele tem um propósito na vida de cada família, ele valoriza essa instituição. E por isso mesmo que João narrando que o objetivo principal desse milagre era anunciar a glória de Cristo, as coisas que estão como pano de fundo desse milagre servem para a nossa vida, servem para análise da sua família, servem para análise da nossa história como servos de Deus, servem para a gente ver o que Deus tem a fazer na nossa vida. Os pontos principais dessa narrativa de João está na presença de Jesus, no versículo 2, a informação, o diálogo da sua mãe com ele sobre a questão, acabou o vinho, a ordem de Jesus, lá no versículo 7, encham de água as talhas, e o milagre que viria, a obediência dos garçons, o maître que prova agora a água que se transformou em vinho, e a narrativa de João, ali se mostrou a glória de Jesus para que todos crescem nele. Essas são as narrativas principais desse versículo, mas as lições que nós tiramos para a nossa vida aqui são lições tremendas. Primeira lição que a gente tira para a nossa história, dessa narrativa do milagre da água transformada em vinho, é o convite de Jesus para aquele lugar. Jesus foi convidado para participar daquela festa ali. E nós aprendemos na nossa história, convide Jesus para a sua casa também e milagres acontecerão. Convide Jesus para a sua vida familiar e os milagres serão visíveis na sua história a cada dia. Jesus é a pessoa mais importante na nossa família. Nossa família, no século 21, não precisa mais de entretenimento. O que nossa família precisa mais não é de aparelhos eletrônicos. O que nossa família precisa mais não é de um carro cada ano mais novo. O que nossa família não precisa mais é de dinheiro e guardar dinheiro. O que nossa família precisa mais é da presença de Jesus. O que nossa família mais necessita é que Jesus esteja no nosso comportamento diário, que a gente convide Ele
para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Jesus foi convidado para essa festa e ele estar ali presente fez com que essa família não passasse por um grande vexame. Não ter a celebração ao longo da festa era dizer: nós não preparamos, nós não nos preparamos financeiramente e com a alimentação certa para a festa no decorrer dela toda. Porque a festa no primeiro século ali, decorria muito tempo, era a semana toda. Então eles tinham que se preparar para aquilo ali. Jesus estar ali foi justamente o que livrou aquela família de passar um grande vexame. Nós aprendemos que muitas famílias sofrem porque não conseguem convidar Jesus para o seu dia a dia. E nós, como servos de Deus, não estamos vivendo momentos diferentes, não. Nós muitas vezes optamos em resolver as coisas da nossa maneira. Nós muitas vezes excluímos Jesus da nossa vida. Que coisa tremenda quando a gente vê que muitas famílias, mesmo se intitulando cristãs, perderam a alegria da vida cristã. Perderam a alegria de estar com Jesus. E colocam vários problemas, motivos e desculpas para não se aproximarem de Jesus. Todas as coisas são muito importantes. Mas Jesus foi expulso de suas vidas. O pastor estava conversando sobre a igreja só tem um culto por semana por causa da pandemia. Deveríamos estar lotados, mas não. A sua igreja, a minha igreja é a mesma coisa. Há pessoas que têm tantas coisas para fazer que as coisas de Deus estão em último lugar na sua vida. As pessoas estão tão preocupadas, estão tão ocupadas. Jesus, mesmo se chamando cristãs, já não faz parte da sua lista de prioridade. As pessoas não vivem da maneira como dizem que realmente são. Interessante é que Jesus, na carta à igreja de Laodiceia, ele está de fora. Quando João narra ali também a carta à igreja de Laodiceia, Jesus diz para a igreja, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. A realidade é que Jesus está batendo na porta de crente. Diz o texto lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O convite é para a igreja, é para pessoas que pertenciam àquela igreja e se achavam numa condição que não estavam. Diz o texto que Jesus os vê como mornos, nem quente nem frio, pessoas que estavam numa neutralidade, porque na realidade se diziam que já tinham convidado Jesus para suas vidas, mas não tinha mais Jesus na sua vida e eles não perceberam. Aqui a ideia do milagre em Caná da Galileia é justamente de que Jesus presente, as coisas mudam. Jesus ausente, nós padecemos, nós sofremos. Nós não podemos colocar toda a nossa correria da vida como principal na nossa história. Há crentes que conseguem ter tempo para entretenimento, para rede social, para usar seu smartphone, para trabalhar, para fazer uma série de coisas, mas não tem tempo para ter conexão com Cristo, através da oração, de um devocional, de uma intimidade com Deus. Interessante que Jesus aqui em Apocalipse 3:20 não está chamando a igreja para religiosidade. Ele não está chamando a igreja para cantar ou simplesmente para vir a um culto. Não, Jesus está chamando para um relacionamento, para algo mais profundo, porque a igreja de Laodiceia achava que tinha. Porque eles achavam que as coisas, atitudes de religiosidade serviriam. Não. Outra lição que a gente tira desse texto do milagre em Caná da Galileia é: prepare-se para os dias ruins. Prepare-se para os dias ruins. Porque toda família passa por dias ruins. Toda família passa por momentos difíceis, mesmo quando Jesus está presente. Jesus estava ali e o vinho acabou.
Por quê? Porque os problemas vêm. O vinho aqui, que é o símbolo da alegria, da festa, ele se acaba. E há momentos na nossa vida familiar de decepção mesmo. Há momentos em que nossa carnalidade sobressai. Há momentos em que a nossa falta de fé vem em primeiro lugar. Há momentos em que, mesmo a gente se planejando, as coisas não acontecem como a gente queria. Há momentos em que a alegria vai embora. Há momentos em que só tem choro. Há momento de perda. Há momento de fragmentação da família. Há momentos de dor. Há momentos de quem a gente ama vai embora e a gente tem que se reconstruir. Uma família, mesmo sendo uma família cristã, pode passar por momentos ruins e difíceis. Muitas pessoas se distanciam de Deus porque se convertem com a falsa ideia de que se convertendo não passarão por problemas, de que se convertendo não terão momentos de dificuldade. E aí é um grande engano, porque descobrem que mesmo no decorrer da vida cristã, os problemas vêm, a pessoa frustra, fracassa na vida cristã, alguns abandonam Jesus, mas Deus está te alertando nessa manhã, os problemas vêm sobre nós, mesmo quando nós confiamos em Jesus. O nosso próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições. Ele está falando para os discípulos, ele está narrando para os discípulos, olha, já no final do evangelho, ele está narrando, olha, vocês vão passar por dificuldades, eu venho passando por dificuldades, vou me entregar, vou morrer, vou ressuscitar, por um tempo estou com vocês, por um tempo não vou estar, depois voltarei. Jesus está dizendo para ele, e os discípulos não entendem muito aquilo, ele fala para os discípulos para terem paz. E ele fala, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz, para que vocês caminhem com tranquilidade. No mundo tereis aflições, mas, contudo, tenham ânimo, eu venci. Jesus estava dizendo ali sobre a sua vida profética, sobre o seu ministério, ele estava dizendo do que ele estava vivendo naquele momento e o que viveria mais na frente. Tenham ânimo, tenham ânimo. Jesus é a nossa alegria, mesmo quando nós passamos por dificuldade. A convicção de alegria do cristão não está em ter ou não ter problemas. A convicção que nós temos que ter de alegria e vitória é Jesus presente na nossa vida. É a vitória de Cristo conquistada na cruz. Essa é a máxima da nossa alegria. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus como presente no seu casamento, na sua história, na sua família, com certeza vai passar por momentos difíceis, mas será vitorioso, como Jesus aqui está dizendo. Os problemas vêm. Jesus estava no barco e o barco quase afunda. Pedro afundou, Jesus teve que segurar ele pela mão. O amigo de Jesus morreu. O próprio Paulo orou 3 vezes, o espinho da carne continuou. Os problemas continuam na nossa vida e não vão sair muitas vezes. O que nós precisamos entender é que a alegria não é a ausência dos problemas, mas é a presença de Jesus na nossa família, na nossa festa. Podemos viver dias ruins, mas o relacionamento com Jesus vai fazer toda a diferença na nossa história. Nossa oração naquele período da compra da casa foi o que nos sustentou para a gente enfrentar aquele momento difícil financeiro. A oração foi que fez um milagre à distância, onde a gente nem podia chegar, porque Jesus estava ali, presente no nosso relacionamento, em todas as coisas. Meu irmão, você pode perder tudo. Você pode perder bens. Você pode passar por momentos difíceis e perder pessoas na sua família. A única coisa que você não pode perder é a presença de Jesus. Amém? A única coisa que você não pode perder, porque é Ele que vai trazer o milagre do renovo, é Ele que vai transformar a água em vinho, é Ele que vai fazer o milagre que nós não temos como fazer, é Ele que muda a nossa história. Mas, acima de tudo, faça como Maria. Observe os sinais. É outra lição que a gente aprende nesse texto. Observe os sinais dos possíveis problemas que você pode enfrentar. Nós precisamos entender, discernir com rapidez
o que está acontecendo na nossa vida, quando o vinho está acabando. Nós precisamos olhar com o olhar que Maria teve. Ela usou uma aproximação que ela tinha com seu filho, e aí tem a narrativa do início do ministério de Jesus, por isso que ele fala com Maria, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Ele está dizendo ali algo comum, mas também através de metáforas sobre o início do seu ministério. E a aproximação de Jesus com seu filho e a visão que ela tem do que está acontecendo faz com que tudo mudasse naquela festa. Muitas vezes a gente passa por problemas, por vexame, por dificuldades, não é porque Jesus não pode fazer um milagre, é porque a gente não percebeu, é porque a gente não se antecipou àquela situação para dobrar o joelho no chão, para procurar a solução para aquilo que ia acontecer. Muitas vezes nós passamos por um problema maior, é porque a culpa é nossa, por nossa visão limitada, por não percebermos o que está acontecendo na nossa vida. Maria vê o problema, não fica parada. Ela age, ela vai a quem podia resolver. Nós precisamos estar com os olhos abertos. Muitas famílias, casamentos naufragam, porque os cônjuges não conseguem discernir o que está acontecendo na própria vida, logo no começo do problema. Não agem preventivamente, não conseguem ter um momento maravilhoso como vocês estão tendo aqui de refletir sobre a questão da família. Outro dia eu conversando com um casal e eu perguntando para o esposo, vocês estão com esse problema. Quantos encontros de casais já foram? Nenhum. Quantos cursos vocês já fizeram de casado para sempre? Nenhum. Quantos livros vocês já leram sobre o relacionamento conjugal? Nenhum. Quanto livro você já leu sobre criação de filhos, já que você tem filho? Nenhum. Então como é que você vai querer ter condições de viver o que você está vivendo se você não tem preparo nenhum, não investe espiritualmente, não investe intelectualmente, não investe financeiramente no que você está vivendo, que é a sua família? Muitos de nós sofremos porque achamos que as coisas vão acontecer automaticamente. Não acontecem. Nós precisamos investir na nossa família, olhar com os olhos de quem entende do que está acontecendo. Se você é casado, você precisa olhar para a sua família com os olhos de quem é casado, o relacionamento, a comunicação, a questão das finanças. Você precisa saber como a Bíblia nos orienta na vida conjugal. Se você tem filhos, você precisa ler sobre a criação de filhos, sejam eles crianças, juniores, adolescentes, os casais que já têm filhos jovens, os problemas que nós enfrentamos. Por quê? Porque quando a gente lê, nossa visão se abre, a gente consegue enxergar na frente coisas que as famílias todas já estão vivendo. Não sou só eu que estou passando por aquilo, mas eu consigo entender e orar e me moldar àquela situação. Mas quando o casal, a família, esposo, quando as pessoas na família fecham os olhos para os problemas, e acham que a vida familiar vai simplesmente acontecer no natural, lá vem os problemas. Porque toda família tem discussão, toda família diverge de opinião, toda família sobe pressão financeira, toda família tem perda, toda família passa por crise, mas toda família também deveria ter um tempo para estar junto em oração. Toda família deveria ter um tempo para olhar um no olho do outro e falar dos seus sentimentos, do que está vivendo, do que está acontecendo na sua vida. Toda família deveria ter um momento para desligar o celular, a televisão, abrirem a Bíblia juntos, meditarem na palavra de Deus e se alimentarem da presença de Jesus na sua casa. Toda família deveria investir naquilo que é o principal na sua casa, que é a presença de Jesus, impor limites para os seus filhos, ter papéis separados, que cada um deve fazer na sua casa. Toda família passa por situações difíceis, mas toda família teria solução para os seus problemas se inserisse na sua vida diária a presença de Jesus. Existem sinais que mostram claramente que a gente vai passar por problemas. São muitos, mas eu vejo aqui alguns, principalmente, olha, não definir papéis na sua família vai fazer você passar por problemas. Quem faz o quê dentro de casa?
nas atividades do lar, nas decisões de uma forma em geral, não dialogar sobre os sentimentos, não falar, uma dificuldade tremenda de homens e mulheres. Mulheres conseguem falar, talvez por sua natureza feminina, falar de coisas do seu coração. Homens têm uma dificuldade tremenda de falar, de dialogar, falam monossilibarmente, palavras cortadas, sim, não, tá bom, fala coisa rápida, e acha que tá bom. Não dá. Você precisa se expressar, homem. Você precisa falar do que está no seu coração. Você precisa falar dos seus sentimentos, porque isso vai ser solução para você e isso também vai ser solução para a sua família, quando seus filhos, sua esposa percebe que você também tem sentimentos. Tolerar mentirinhas é um problema sério. Tolerar mentirinhas é sinal de que muita coisa ruim vai acontecer na sua vida. Conheci uma mulher que o marido viajava muito e o menino, ainda um junior, era arteiro, pintava e bordava no bairro. E aí, quando o pai do menino chegava de viagem, ela não falava nada do que ele fazia para o seu filho. Ele não conhecia o filho. Ele não sabia, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E foi passando, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E ele continuava, e quanto mais velho vai ficando, a arte, o problema, o que vai fazendo vai se tornando mais grave. E quando o pai continuava viajando, chegava, não, tá tudo bem, não. Até um momento, e a pessoa falava assim, olha, pro menino, olha, quando você for pro exército, o exército vai te resolver. O exército vai botar você na linha. E ela achava que omitindo o que o filho estava fazendo e que acreditando que aos 18 anos todas as coisas dele se resolveriam, ela achou que seria resultado da vida. Não, não foi. Aos 18 anos o pai descobre que aquele menino devia na boca de fumo e que ele precisaria pagar o que o menino devia e sair dali urgentemente. Por quê? Porque muitas vezes uma mentirinha vai fazendo com que a coisa cresça e se torne um problemão. Tolerar mentirinhas na sua casa é sinal de que coisas ruins vão vir. Não se colocar no lugar do outro é sinal de problema. Não ter administração financeira clara na sua casa é sinal de que vai ter problema. Cada um ter senha no seu computador, no seu celular, nas suas mídias sociais e o outro não saber da vida do outro. Isso é sinal claro de problema. Não impor limite aos filhos, seja em que idade for, é sinal claro de problema. Não participar da vida dos filhos, não participar da vida estudantil dos seus filhos. Eu lembro quando meus filhos ainda eram juniores, agora são adultos, e a gente foi numa festa na escola deles. E chegando lá na festa na escola deles, a gente descobriu algo que a gente nunca tinha visto. No 5º ano do ensino, na escola deles, tinha bebida. Tinha uma festa muito grande, a garotada toda do 5º ano com a garrafa de bebida na mão. E na pescaria, alguém podia pescar a garrafa de bebida e se vendia lá a bebida. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Um amigo, no 5º ano do meu filho, ficou bêbado na festa. E a gente ficou, caramba, isso acontece. Só vê isso quem participa, quem vai. E a gente voltou da festa conversando com eles sobre aquilo. O que vocês acham sobre isso? Como é que vocês acham desse comportamento da escola? E a gente pôde, naquela situação, orientá-los sobre o que estava acontecendo naquele momento. Pai que não participa da vida dos filhos, mãe que não vai na escola, pai que não vai na formatura, avós, tios que não participam um da vida do outro, da vida familiar, é sinal de problema, não participar um da vida do outro. Já se prepara para o problema, porque eles acontecem em toda a família. Maria nos dá a lição clara aqui, de que quando eu observo o que vai acontecer, eu posso ir atrás de solução antes que o problema venha. Compartilhando com um amigo em outro estado, a gente morava junto lá, e ele chegou e ele falou, rapaz, batendo papo, eu estou com um problema sério, o que é? Os meus filhos lá no Rio de Janeiro, a gente morava em outro estado nessa época, meus filhos lá no Rio de Janeiro eram filhos excelentes, iam para a igreja, eles participavam de EBD, tiravam notão na escola,
tal, e eu vim para cá morar aqui, rapaz, meus filhos parece que são outros. Olha, já fui na escola 2 vezes, porque tem reclamação lá. Eles brigam, eles tiram nota baixa, é um problema sério. E eu falei, caramba, mas como é que mudou tão rápido? É questão de meses. Eu perguntei a ele assim, mas vem cá, você conversou com seus filhos antes de você vir morar aqui? Nessa parte do Brasil? Ele, não. Conversar com meu filho, por quê? A vida é minha. Como é que eu vou falar com meus filhos? Eles souberam quando a gente tinha que viajar e pronto. Eu falei, o problema está aí, irmão. O problema está aí, você não compartilha das suas coisas com a sua família. Você não compartilhou da sua vida com seus filhos e você quer jogá-los numa caixa e quer que eles vivam o que você vive e eles têm a vida deles. Eles provavelmente tinham suas namoradinhas lá onde eles moravam, tinham os sonhos, amigos. Você cortou tudo. A comunicação, o relacionamento dentro de uma casa faz com que a gente não viva problemas no futuro. Faz com que você não esteja já no caminho de desgraça e de problemas maiores. Maria nos ensina, com essa atitude de olhar o que está acontecendo, que nós também precisamos olhar o que pode acontecer e nos anteciparmos a isso. Buscarmos em Deus direção, buscarmos em Deus a solução para os problemas e não esperar com que eles venham e aconteçam. O texto nos ensina, claro, que ela recorreu à pessoa certa. É a outra lição que a gente tira desse texto. Maria recorreu à pessoa certa. Na hora da crise, nós precisamos de um milagre. E Maria levou o problema a Jesus, porque sabia que dali poderia vir uma solução de milagre. O segredo da família está aqui. Não é o muito estudo, muito conhecer, não é a ausência de problemas, não é o vinho se acabar, não é a tristeza chegar. O segredo de uma família cristã está em levar os seus problemas a Jesus. Muitas famílias cristãs entram problema para debaixo do tapete, entram em crise, mas fingem que nada está acontecendo. Não conseguem entender que em Jesus tem mudança. Tem uma letra de um CD muito antigo, de Asaf Borba, que eu gosto muito de ouvir, apesar de ser antigo. O CD dele é Família Projeto de Deus. E ele fala assim na letra dessa canção: eu quero aprender a falar ao seu coração, pois sei que faz bem ao nosso amor um bate-papo e comunhão. E olha que interessante, esse poeta compõe aqui, nessa frase, falar bem baixinho na cama. Privilégio de quem ama. Às vezes pedindo perdão ou buscando em oração alguma resposta que só Deus tem para nos dar. E o refrão da música é palavras, palavras de vida, palavras que curam feridas, palavras honestas, palavras de amor, palavras amigas confortam a dor, são sopro do Espírito, pois vem do Senhor, pois falam ao coração palavras. Ele diz assim, eu quero aprender a falar com ternura e paixão, assim poderei sempre chegar dentro do seu coração. E que bom que entre nós existam mais versos, que caminhos inversos, que nunca se encontram. Pois assim manteremos a chama e o calor do nosso amor. Quando a gente tem essa comunhão com os nossos entes queridos dentro de casa, quando a gente consegue ter palavras que vão ao coração um do outro e juntos a gente compartilhar com Cristo nossas dores, nossas lutas, há possibilidade de transformar uma água em vinho. Há possibilidade de ver um milagre acontecendo na nossa casa. São as palavras que tocam o coração um do outro, que tocam o coração também de Jesus. Maria nos ensina que ela levou o problema para quem tinha condição de resolver.
E a última lição que nós podemos perceber nesse texto é que uma família cristã, ela caminha pela fé. Nós caminhamos pela fé. Quando aqueles homens têm que encher as talhas de água, ouvindo o que Jesus falou, eles não sabiam o que ia acontecer. O texto não diz em que momento o milagre aconteceu. Foi na hora que estava derramando a água na talha? Água comum, água cerimonial, de lavar a mão. Foi naquela hora que derramou as águas? Foi na hora em que eles pegaram a amostra e levaram para o mestre da festa provar o vinho? Nós não sabemos. Nem eles sabiam, provavelmente. Eles simplesmente tiveram que esperar no que ia acontecer toda aquela situação. Mas que interessante é que eles não duvidaram. Eles obedeceram, eles não tinham visto ainda milagre de Jesus. Não eram como outros que foram a Jesus porque ouviram e viram o que ele estava fazendo. Não, esses aqui tiveram que simplesmente crer. Eles obedeceram prontamente, creram, agiram, encheram as talhas de água e pela obediência, por eles verem ali que em Jesus poderia acontecer alguma coisa, eles experimentaram o milagre de Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Como servos de Deus, nós precisamos caminhar pela fé, fazemos nossos planos, fazemos nossos projetos, temos nossa visão de futuro, mas é a fé em Cristo, cravada como uma bandeira no meio da nossa sala lá de casa, que faz com que a gente consiga enfrentar as lutas e os problemas que nós temos. Feliz é a família que caminha pela fé. Essa família, ela não vai estar isenta de problemas. Os problemas estarão ali, mas o milagre será real sempre. O Senhor vai sempre transformar água em vinho. E aí, a lição maior do texto aqui se completa, porque quando Jesus intervém naquela situação e transforma a água em vinho, as pessoas glorificam a Jesus. A glória dele ali é revelada. Não há nada mais, nada maior que possa promover a glória de Jesus, senão os milagres que ele faz na nossa vida. Muitas vezes o nosso egoísmo é tão grande, mas tão grande, que a gente quer que Jesus faça milagre na nossa vida para o nosso benefício. A gente quer que Jesus transforme água em vinho na nossa família, porque a gente quer bater no peito e dizer que a minha família agora, ó, comprei meu carro zero, aqui a chave, pastor, ora aí, ó. Muitas vezes a gente quer que o milagre aconteça na nossa vida para a gente ficar melhor do que a família do nosso irmão ao lado. A gente quer mostrar para nós mesmos ou para outras pessoas alguma coisa, o nosso egoísmo afluindo até no agir de Deus na nossa vida. O texto nos ensina que o milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é para glorificar o nome dele. Aquela família, por passar por uma situação como passou, teve a oportunidade de ser canal da glória de Cristo na comunidade que eles viviam. E os milagres que Jesus quer fazer na sua família não é para você ser melhor do que alguém. Os milagres que Jesus quer fazer na sua família é para glorificar o nome dele. Como a nossa sociedade precisa de famílias que tenham Cristo como centro da sua vida. Como a nossa sociedade precisa de famílias que experimentem milagres, que possam testemunhar para as pessoas da rua um milagre de cura, milagre de libertação do alcoolismo, das drogas, milagre de perdão, como nosso bairro, como a nossa sociedade na Baixada precisa experimentar milagre nas famílias. E mesmo que aquela família não fale diretamente para aquelas outras pessoas que foi Jesus que fez o milagre, eles verão isso no pano de fundo da nossa vida.
A nossa vida cristã, nossa vida de servos de Deus precisa experimentar milagre. Nós precisamos experimentar milagre o tempo todo, cavar esses milagres na nossa vida, porque toda vez que acontecer milagre, o nome de Cristo será glorificado. Eles verão e eles poderão concluir: Jesus faz milagre. Essa pessoa, essa família não estaria na situação que está se não fosse por um milagre. Esse homem não seria agora alguém transformado, porque nós conhecemos como ele era, ignorante, grosso, cachaceiro, mas agora é alguém que observa a sua família, é amoroso, se preocupa com os seus. Essa mulher, veja a sua vida, esse menino, esse rapaz, eles verão milagre e o nome de Jesus será glorificado através da sua e da minha família. Amém, meu irmão? Precisamos experimentar o que essa família aqui experimentou. Jesus nunca mudou. Jesus é o mesmo. Jesus continua transformando água em vinho na família de muita gente. Jesus continua fazendo um milagre para que o nome dele seja glorificado. Jesus continua precisando de pessoas que confiem nele, que levem os seus problemas a ele, que obedeçam a ele, que caminhem pela fé. Em Jesus há um manancial de água viva para a nossa família. Ele pode fazer florescer no deserto da sua família milagres tremendos nessa manhã. Você pode levar a sua família a Jesus e falar: Jesus, eu também quero milagre na minha família, quero meu casamento restaurado, quero meus filhos profetizando fé, vivendo milagre, quero a minha casa demonstrando milagres da tua presença lá. Senhor, eu quero nessa manhã retornar à posição de fé e ter milagres. Amém, meu irmão? Vamos orar junto nessa manhã? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Senhor, faz um milagre na nossa vida. Deus bendito, nós te agradecemos porque o evangelista João deixou escrito aqui, Senhor, esse milagre. Porque ele é um exemplo do que pode acontecer na nossa vida, porque ele é um exemplo, Senhor, de que nós também podemos experimentar a transformação da nossa família. É um exemplo para nós aqui, Senhor, este texto, de que nossa vida também pode ser canal da tua glória. E é isso que nós oramos nessa manhã. Vem, Senhor, sobre nós e restaura a nossa família. Vem, Senhor, sobre nós e traz a alegria, traz o prazer. Nós queremos, Senhor, te colocar no lugar que tu nunca deveria ter saído na nossa vida, no lugar principal. Nós queremos fincar em nossa casa, em nossa sala, a bandeira de Jesus. Te convidamos, Senhor, vem estar conosco nas coisas mínimas da vida. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu sejas o primeiro. Nós queremos te colocar no lugar de honra. Nós queremos, Senhor, dizer que tu és bem-vindo em nossa casa, meu Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, abre nossa visão. Abre nossa visão, nos dê discernimento, para que enxerguemos, Senhor, os possíveis problemas que podemos enfrentar. Nós queremos, Senhor, viver uma vida de fé e de oração. Nós queremos viver uma vida de confiança em Ti. Queremos colocar, Senhor, esses problemas no Teu altar. Queremos, Senhor, colocar, ó Deus, nossa vida na Tua presença o tempo todo. Senhor, queremos te pedir, nos ensina, nos ajuda a caminhar pela fé. Senhor, nós queremos experimentar milagres de fé, para que todos vejam a tua glória na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, transforma a igreja, a segunda igreja batista em Gramacho, transforma as famílias aqui em agentes do teu milagre. Que, Senhor, as pessoas possam
olhar e por onde essas famílias passarem, elas possam ver a tua luz através de cada irmão, de cada família aqui representada. Que as pessoas possam passar, ó Deus, e ver Jesus fez milagre na vida dessa família. Nós oramos assim, Senhor, te pedindo tua graça, tua misericórdia, o teu milagre. Senhor, se há pessoas aqui que precisam de um milagre, que esse milagre aconteça. Se tem casamentos aqui, Senhor, entrando em processo de separação, de dissolução, que haja um milagre, Jesus, que haja perdão. Se há famílias aqui, Senhor, que precisam do teu milagre em alguma área na vida financeira, em alguma área de decisões que tomaram, que tu faças milagre. Nós oramos, Senhor, para que tu manifeste o teu poder na vida do teu povo. Restaura a alegria e o prazer estando na nossa casa, na nossa vida, meu Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, pastor Eliseu, pelo convite. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida a cada momento.